Opa, hoje é quarta-feira, dia 1º de novembro de 2017 e claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, iOS 11.1, preço do iPhone 10 aqui no Brasil, regulamentação do Uber aqui no Brasil e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. E deixa eu agradecer aqueles que pagam uma Coca pro Coca lá no coca.tech/patrão e assim permitem um microfone ligado e as portas abertas, como fazem Humberto Santos, João Paulo Genari, Alex Leonardo, Daniel Batiston, Alberto Iano, Acácio Silva Neta, Ricardo Gorgulho, Otávio Souza, Rangel Sardinha, Rodrigo Vacari, Felipe Macedo, Douglas Neves, Rodrigo França, Rafael Veronese, Rafael Capella, Bruno Estecanella, Carlos Luxinger, Claro Pires, Christian Feldes, Diego Lopes, Edilson Borges, Eduardo Costa, Fábio Araújo, Fábio Andrade, Fábio Vilhena, Felipe Rosélio e Camila Pupi. Obrigado, Cocas. Notícias. Coca-Tech. E a Apple confirmou do aplicativo e agora também já está disponível no site o preço do iPhone 10. 64 GB, pasme, R$7.000. 256 GB, R$7.800. O lado bom, se é que existe algum, é que o step de memória se manteve similar ao iPhone 8 e ao 8 Plus de R$800. Fora isso, é um descalabro total. Passa realmente a mensagem de que a Apple não quer que se compre esse aparelho aqui no Brasil. Sem grande surpresa, é o iPhone mais caro do mundo. Ainda não tem o preço do iPhone 10 na Turquia. Quero ver como vai sair na Turquia. Mas dos países onde já se tem o preço, o Brasil ganha com uma diferença de $500. Você tem Estados Unidos e Japão girando em $1.000. Você tem o Canadá ali em 1.050. Hong Kong e Emirados Árabes na faixa ali dos 1.100. Depois 1.200 ali de Taiwan, Singapura, Suíça, Austrália. E vai subindo 1.250 no México, Nova Zelândia, China, Reino Unido 1.300, Luxemburgo também 1.300, Alemanha, Áustria, Bélgica, Europa 1.350, 1.400 na Itália, Suécia, Dinamarca e Hungria, o mais caro de todos, $1.455 e o mais caro de todos no Brasil, $1.926. Em média, a diferença do preço do iPhone nos Estados Unidos para a Europa é de 20%, agora está girando em 30%. A diferença no Brasil era de 40% e agora está 100%. Com preço à vista, R$6.300, que é o modelo de 64 GB, você compra um iPhone 8 de 64 e um S8. Você compra dois aparelhos. Você até consegue comprar um Note 8. Hoje você consegue, se procurar bem, você consegue um Note 8 ali por R$4.000, R$4.100. Você compra os dois e é o preço do iPhone 8 256. Verdade seja dita, a Apple nunca se esforçou muito para ter um preço em conta aqui no Brasil. Isso só era verdade pro iPhone. Aquele esquema de importação dos 60% que eu falei para vocês. A Apple não quer que você compre fora do Brasil, reserva de mercado. Isso só é válido pro iPhone. O Apple Watch tá acima desse valor, os Macs há muito tempo já acima desse valor e agora também o iPhone 10. É como se não fosse um iPhone e o pior, é quase como se fosse um iPhone de ouro. Porque o que ele te oferece demais? Ok, tem um novo shape, tem uma nova tela, tem um Face ID, faz uma iluminação de retrato em selfie, tem o Animoji e só. O poder de fogo é igual ao do iPhone 8. Definitivamente a Apple não quer que você compre esse aparelho aqui no Brasil. Você consegue ir para os Estados Unidos, tudo bem que talvez seja difícil de você conseguir, vamos ver como é que vai ficar isso a partir do dia 3 de novembro. A Apple interrompeu a pré-venda em alguns países, porque já tá 5, 6 semanas, em alguns países ela vai permitir a reserva, por exemplo, lá no Reino Unido, você, a partir de sábado, do dia 4, você vai meio que poder furar fila, você vai poder reservar um aparelho, em vez de você comprar e esperar uns 5, 6 semanas, você pode reservar um aparelho, olha, eu quero um aparelho na loja tal aqui no Reino Unido, em tal hora. Se tiver disponível, você consegue, vai ter algumas unidades para esse modelo de reserva, mas isso só fora dos Estados Unidos. Não acreditava nesse preço, um absurdo. A gente já estava meio acostumado para Mac. Ah, não, dá para viajar, comprar passagem, hospedagem e comprar um Mac. Agora, isso também é válido para iPhone. Você consegue, com esses R$7.000, comprar um iPhone nos Estados Unidos e passar um pacote de 7 dias com hospedagem e passagem. E a gente não pode esquecer que o Brasil é o quarto mercado mundial de smartphones. Primeiro lugar, China, 30% de participação de mercado. Depois era os Estados Unidos com 10%, perdeu essa posição para a Índia, que também tem
os mesmos 10%. Então só esses 3 países já representam metade do mercado mundial. Depois disso, é até insignificante. Vem o Brasil em quarto com 4, 5%, mas é bem mais do que o quinto colocado, que é o Reino Unido, com 3%. 50% a mais do que o Reino Unido. É aquela coisa, pouca unidade, vamos botar o preço lá em cima. Torcer, entre aspas, para daqui 6 meses, né, para 2018, em algum momento, esse preço caia para algo mais dentro da realidade de 5, 6 mil reais. No Brasil a gente esquece disso, mas o Brasil, apesar de, né, tudo aquilo que você sabe, é a 8ª economia do mundo, é o 2º maior mercado de Uber. Por isso que o Dara estava aqui no Brasil. Aliás, o Senado aprovou o projeto e foi bem favorável aos aplicativos. Uber não precisa ter placa, Uber e demais, né? Não precisa ter placa vermelha, como a dos táxis. O motorista não precisa ser proprietário do veículo. As prefeituras, sim, vão fiscalizar, mas não vão ter que licenciar, ou seja, não vão ganhar ali um dinheirinho. Outra coisa eram as corridas intermunicipais. Vai rolar. Táxi não pode fazer corrida intermunicipal. Quer dizer, eu posso, como taxista, sair de um município para outro, mas quando eu tô voltando, saindo do outro município para cá, eu não posso pegar corrida. Mas no aplicativo, isso tá liberado. O que os motoristas de aplicativo precisam fazer é ter INSS, né, contribuição individual, precisam contratar seguro de acidentes pessoais a passageiros e também o seguro obrigatório DPVAT. A carteira precisa ser categoria B, dizendo que exerce atividade remunerada. Então foi bem favorável. Tinha uma limitação de 10%. Olha, a empresa não pode ficar com mais de 10% da corrida. Caiu isso também. Enfim, dá um respiro, mas ainda não pode se comemorar porque isso vai ser discutido ainda na Câmara. O projeto agora vai para a Câmara, onde foram criadas trocentas imposições que prejudicariam os aplicativos. Aguardemos. Sobre Netflix, treta, ontem falei, Kevin Spacey, a Netflix suspendeu as gravações em função do furorô que tá rolando. É justo, né? Mas vai voltar. Se eu não me engano, já tá gravado até o 13º episódio. Já tá no finalzinho da gravação. O Kevin Spacey não tava em estúdio gravando. Diferente do Brasil, onde crime sexual prescreve, nos Estados Unidos não prescreve. Que no Brasil, no caso de menor, o crime prescreve até a pessoa atingir 18 anos mais 20 anos. Ou seja, no caso lá, por exemplo, do Caetano Veloso, que ocorreu, foi em 86, né, com 13 anos. Até atingir 18 anos mais 5 anos, daria 91. Mais 20 anos, 2011, supostamente, o estupro de vulnerável teria prescrito. Mas nos Estados Unidos não é assim, tanto que o Roman Polanski, se pisar nos Estados Unidos, vai ser preso. A gente precisa saber diferenciar as opiniões da pessoa do trabalho dela. E a gente tá aos pouquinhos aprendendo isso. Aos pouquinhos a gente tá aprendendo a admirar um trabalho de um gay ou de mulher, negro, qualquer minoria. Mas isso tem um limite. E é o limite da lei. Todo mundo pode errar e não é porque você errou que você vai ter que ser condenado à morte. Você errou, você vai passar por um processo e a partir disso você é reabilitado. Senão você erra uma vez e acabou sua vida. No caso do Kevin teria sido assédio, mas estupro nos Estados Unidos é uma coisa complicada. A pena tem alguns estados que é prisão perpétua, mas em média gira ali ao redor de 10 anos. Mas ano passado teve um cara de um estudante que em função do... Ficou famoso esse caso. Em função das notas, de não ingerir bebida alcoólica, 6 meses de prisão. E outra também. Muitas das vezes, nos casos onde a vítima conhece o réu, ela quer que o réu seja condenado, mas não necessariamente encarcerado. O Neil deGrasse Tyson também tem uma acusação, veio em 2014, agora reacenderam essa acusação. Ele nunca se pronunciou sobre o assunto. Teria sido um estupro que aconteceu nos anos 80, na época de faculdade. Tem uma hashtag no Twitter, a MeToo, e não tem muito jeito. Isso precisa ser falado, porque se não for falado, os agressores vão continuar fazendo. É algo que incomoda, é chato, mas precisa ser dito, que nem racismo. Não dá pra gente colocar panos quentes. Tem que encarar a situação. E ainda falando de Netflix, ela entrou no merchandising agora com um suéter de Stranger Things. Ele tá à venda na Target por $35. É um suéter vermelho com aquelas letrinhas, as luzes de Natal e as letrinhas. Um clássico. E não vai ficar por aí não. Vai ter action figure, vai ter caneca, camiseta, até jogos de tabuleiros, versões de detetive, de banco imobiliário tematizado com Stranger Things, vantagens de você ter uma produção própria. Você tinha Funko do Stranger Things, né? Já tava seguindo nessa linha, porque é uma série toda Netflix. No caso do Demolidor também tem merchandising, mas a grana vai pra Marvel. A Amazon Prime Video, agora aqui no Brasil, tá sendo cobrada em reais. Primeiros 6 meses, R$7,90, depois R$14,90. Mais barato que Netflix. Na Amazon Prime Video você tem acesso, por exemplo, a American Gods e também a Liga Nacional de Futebol Americano, a NFL. E por último, sobre TVs, os irmãos criadores da série Stranger Things fizeram um alerta para você configurar corretamente a sua TV. Hoje
hoje você consegue 60 frames por segundo numa TV e muita gente ainda tá ali nos 24 quadros por segundo. Não só eles têm encampado essa campanha, mas para você dar uma olhadinha ali na sua TV por motion, por movimento, interpolação de imagem, porque isso vai te dar mais frames por segundo, vai te dar uma qualidade maior. Antes de passar pro iPhone 10, os reviews dos iPhone 10, o WhatsApp liberou para todo mundo aquela função de apagar a mensagem. Mas atenção, o fato de você poder apagar a mensagem não significa que a mensagem vai ser de fato apagada. Tem várias variáveis. Para começar, na outra ponta, tem que ter a mesma versão que você. O recurso tem que estar habilitado, senão não vai apagar a mensagem. Lembrando que a mensagem é apagada, mas fica um rastro, aparece, essa mensagem foi apagada. Outra coisa, às vezes a pessoa tem a notificação ligada, então a pessoa pode ter visto a sua mensagem, né? E esse apagar a mensagem é quase como, olha, essa mensagem não é mais válida do que propriamente apagar a mensagem. Cuidado, o Bad Rabbit Ransomware já tem vacina, já descobriram. A McAfee não vai mais deixar que os governos deem uma espiada no seu código-fonte. Não é a Kaspersky russa, a McAfee. A Symantec já negava isso desde 2016. Os russos querem dar uma espiada no código-fonte porque eles alegam que é uma questão de segurança, para garantir que não tem vulnerabilidade, não tem backdoor, mas também, né, podem acabar descobrindo alguma fragilidade. E Coca, fizeram uma inteligência artificial que consegue se passar por um humano? Não é exatamente assim. É um sistema, uma IA, que consegue burlar o CAPTCHA. Aquelas letrinhas que você tem que digitar, eu não sou um robô. Às vezes te faz perguntas, seleciona aqui os quadrados nessa imagem que tem um carro, que tem uma placa de trânsito. E o que fizeram foi uma IA baseada no córtex visual, e assim consegue entender o que tá rolando ali e bypassa, consegue provar que não é um robô. Mas, de novo, nada com que você se preocupar. Não precisa ligar pro Elon Musk falando que criaram um monstro. Ainda não. Microsoft tá com o Surface Pro com LTE. Surface Pro é iPad, é um tablet. Você tem o Surface Laptop, Surface Book, ambos notebooks, embora o Surface Book tenha como diferença a tela destacável, então é um tablet e também um notebook, e o Surface Studio, que é grandão, tudo em um, é um desktop. Microsoft acabou com o Outlook Premium, na verdade está incorporando algumas coisas do Outlook Premium dentro do Office 365. Acho que a parte do domínio próprio, de você poder acessar o Outlook.com com o seu próprio domínio, acabou. Você não tem como contratar via Outlook Premium, só quem tem vai continuar tendo, e isso não vai pro Office 365. As coisas como remoção de anúncio, o tamanho da inbox é de 15 GB, se eu não me engano. Quem assina no Office 365 vai para 50 GB. Tá rolando um papinho de que a Microsoft está trabalhando num Surface dobrável. Tela flexível, dobrável, é a onda do momento. Acharam também num vídeo de setembro de uma conferência. Lá no meio da conferência, o cara tá fazendo um teste com o Azure e não consegue carregar o Azure dentro do Edge. Aí ele rapidinho vai lá e instala o Chrome. Quem nunca fez isso, né? Quem nunca instalou o Windows, abriu o IE e saiu correndo para instalar o Chrome, abriu todas aquelas permissões de segurança só para baixar o Chrome e viveu feliz. Um telemouse. Sim, voltou. Ela também lançou um blog dedicado pro Xbox Insider. A Microsoft, você sabe, é grandona. É só para você ter perspectiva. Hoje, a Amazon tem 4 vezes mais funcionários que a Microsoft. A Amazon tem 500 mil de funcionários. 540 mil empregados. Você que curte o Mixer, plataforma de streaming da Microsoft, tem uma versão beta tanto para iOS quanto para Android. Aliás, falando de atualização, saiu a versão final do iOS 11.1 e também macOS 10.13.1, watchOS 4.1, tvOS 11.1. A grande novidade fica por conta dos emojis, 70 novos emojis. Tem também a volta do 3D Touch para multitarefa e a correção do crack. A falha gigantesca no protocolo, né, o WPA2, conexão Wi-Fi. Tem também algumas outras melhorias, mas em resumo é isso. A melhor coisa, sem sombra de dúvida, é o emoji de explodir o cérebro. Na segunda-feira, a Apple soltou novos betas para os desenvolvedores, ou seja, iOS 11.2, watchOS 4.2, tvOS 11.2 e ontem o macOS 10.13.2. De novidade, tem alguns ajustezinhos na interface, os wallpapers do iPhone 8 e 10 agora estão disponíveis para os dispositivos mais antigos. Aquele bug da calculadora que, se você digitar rápido, foi corrigido, mas a grande novidade fica por conta do AirPlay, que agora você pode controlar o seu Apple TV, colocar algo tocando, digamos, Spotify tocando no seu Apple TV, mas localmente no iPhone você tá ouvindo o podcast. Você pode colocar um vídeo pro seu filho na TV, enquanto você tá assistindo, ouvindo outra coisa localmente no iPhone. Também aparece o HomePod, o beta do HomePod, o iOS 11.2, então talvez esse iOS 11.2 só apareça lá para dezembro, só daqui a um mês. O iTunes chegou na versão
12.7.1, Xcode 9.1, o Final Cut. A iMovie já tem o suporte aos novos protocolos, o High Efficiency, mas o Final Cut ainda não. E ela disse, o 10.4 vai ter o suporte. Apple sendo Apple, né? Capenga toda a vida. O seu editor de texto premium não suporta as novas funcionalidades do sistema. E a Microsoft atualizou a versão desktop do Skype, Mac, Linux, Windows, com o look mobile, né? Alinhou as versões. E vou te falar, tava dando uma olhadinha no novo Kindle, né? Lendo o livro, e ficou bacana o aplicativo. Gostei. E para finalizar, falar algumas coisinhas de Apple. Review de iPhone 10 é bem aquilo que eu tinha dito para vocês. É um mega aparelho. A alça não incomoda muito as pessoas. Tampouco a falta do botão Home. A galera tá se entendendo rapidamente com o novo jeito de usar o aparelho. Face ID surpreendentemente diferente do que eu imaginava. Tá tão rápido quanto o Touch ID, se é que não tá mais rápido. Mas gêmeos enganam o sistema, fizeram um teste, colocaram gêmeos e o Face ID deu uma garoteada, como já era previsto. A tela, sim, por ser OLED, dá um boost e só. Não sei se tem 3.000 motivos para você passar de um iPhone 8 para um iPhone 10. E os reviews, num todo, não são muito otimistas, eles são até comedidos. Sim, se fala que é o novo padrão de smartphones, novo patamar, blá blá blá, mas meio que tá sendo encarado como um meio passo. E os reviews estão meio comedidos, eu senti. Diferente dos vídeos lá do YouTube. Esses não é nenhum review, na verdade, né? Só falando, legal, muito bom, é lindo, bacana, muito legal, e só. Não entra num detalhamento mais técnico como esses reviews. A bateria tá bacana, durando um dia inteiro com folga. O reparo da tela vai custar $280. A efeito de comparação, o iPhone 8, 8 Plus sai por $170. Imagina quanto que vai sair aqui no Brasil. Quase 50% a mais no preço. Tem mais coisa pra falar, mas vou fazer o seguinte. Amanhã, eu falo, amanhã mesmo sendo feriado, dia 2, a gente fala pra fazer uma atualização rapidinha. Só pra finalizar, deixa eu registrar que a Claro tá com o Passaporte Américas, onde você paga R$10 por mês e fala ilimitado com, por exemplo, você viajou para os Estados Unidos, você consegue falar ilimitado com todos os Estados Unidos e também com o Brasil. Se você for pro Canadá, também, mas só o país onde você tá e o Brasil. Isso é válido para Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Colômbia. E assim eu vou ficando por aqui, mas amanhã, feriadão, eu volto. E Nova York, que teve mais um atentado, numa infelicidade pro Uber. O terrorista era motorista de Uber. Pray for New York.